Tá aguardando o pessoal entrar. Ei, André. Tô esperando o pessoal entrar. Arthur! Mãe! Seja bem-vinda! E aí, pessoal, boa tarde, né? Vamos começar. O pessoal tá entrando. Então, estamos aqui para nossa segunda live do Projeto Sonhar, da Escola Olavo Rodrigues da Costa. Quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo agora, né? E que vai entrar ainda. E também para os meus alunos do terceiro ano, né? A Analice, a Áurea, o Fabrício, a Franciele, a Jaciara, o João Hércules, a Maísa, a Sara, a Thaís, a Tamires e as Vitórias, né? Quero mandar um abraço para todos vocês. Hoje a conversa, o nosso bate-papo vai ser com o bombeiro André Nunes, né? Ele é do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e atualmente está trabalhando aqui no quartel em Guaçuí. E hoje a gente vai bater um papo com ele, né? Dessa profissão, né? Que a gente admira tanto, profissões de heróis que se arriscam todos os dias para poder socorrer, né? As pessoas que gritam por socorro, né? Socorrer a nós cidadãos comuns. São os heróis da vida real, né? Então hoje a gente vai saber um pouco mais sobre essa profissão, sobre o que eles fazem, como faz para estar lá dentro, né? Para atuar como bombeiro. Então vou convidar o André para bater esse papo com a gente, né? Vamos aguardar o André aceitar, né? Olá, André, seja bem-vindo. E aí? Pelo visto a internet não tá bem aí não, né? O pessoal tá entrando e o André tá tentando conectar. Ele tá lá no quartel, lá no Corpo de Bombeiros aqui de Guaçuí, lá. E aí, André? Tô, mas tá agarrando um pouco. Você tá conseguindo me ouvir? Um beijo pra Lavínia, Tamires. Tô ouvindo. Mas a internet aí tá ruim, a conexão. Pessoal, vocês estão Aqui conseguindo é. ouvir o André? Isadora? E aí, tá ouvindo, André? Tô ouvindo. Então, hoje tá de trabalho, né? E qualquer hora que chamar, você vai ter que correr, né? Vai deixar a gente aqui. Vou, mas eu dou um jeito. Passo para outro. Tá me ouvindo, não, É Isadora? muito bom te ter aqui com a gente. Alô, A alô, internet aí não é alô. boa, né, pelo visto. Voltou, tá melhorando.
Tá mesmo. Mas eu acho que dá pra gente ter uma conversa rápida, pelo menos. Então, ixi. Isadora falou pra gente esperar mais pessoas entrar para começar. A Luana, dando um tchauzinho aí. Professor Humberto, tá aí com a gente também. E aí? Tô, tô te ouvindo, mas tá agarrando um pouco. Lá. Alguns entraram sim, alguns alunos entraram. Eu vou gravar a live depois para o pessoal assistir, quem não conseguir entrar, ou também não conseguir ouvir e acabar saindo, né? Eu vou gravar para assistir depois, porque tem uns que não podem também esse horário. Mas a gente pode começar, né? Tá difícil mesmo, né? A Bia, a sua internet celular não é melhor, não? Ih, gente, tá difícil. Melhorou a imagem. A sua imagem melhorou. Acabou de cair, tá caindo direto. Mas Às vezes você eu tá. vou ter que sair. Às vezes eu vou ter que sair para poder conectar novamente, que a internet tá caindo direto aqui. Hoje não tá boa, Entendi. não. Vamos começar então para antes que ela caia de Então novo. começa, antes que caia de vez. A gente tem algumas perguntas que os alunos fizeram que eu vou fazer para você agora, tá? Seus alunos são de ensino médio? Quantos anos eles têm? Então, eu tenho alunos de ensino fundamental 2, né, que são os anos finais, e alunos de ensino médio. Então, tá entre as faixas dos 13 aos 18 anos. Então, é bem variado. Mas eles estão nessa fase de escolhas, né, para o futuro. Porque o nosso papel, a escola tem um papel de ajudá-los a caminhar e contribuir, né, para eles poderem ter essa caminhada mais fácil, poder ajudar a definir o que eles querem para o futuro deles, né? Então, esse é o nosso papel. Entendi. Aí eu lancei esse projeto, a escola lançou esse projeto para poder ajudá-los, né? Não só de ensino médio, mas também quem quiser. Não só os estudantes, mas quem quiser também ajuda para decidir o futuro, né? O que eles querem para o futuro. E saber, né, que é fácil, que não é difícil. Sim, você tem que persistir, tem que ter, né, um foco, tem que ir atrás. E tem, claro, as dificuldades no meio do caminho. Mas se você for adiante, você chega no final. É isso que a gente quer mostrar, né? Então vou começar com a pergunta para eles saberem mais sobre essa profissão de bombeiro, né? Porque é interessante, né? Porque essa profissão tem muitas pessoas que acham que é inacessível, que não é fácil ser um bombeiro. Mas eu quero mostrar que não, não é tão difícil, né? Então vamos lá. Assim, normalmente a gente imagina que bombeiro é aquele só apaga o fogo, porque na realidade na história os bombeiros eles começou o corpo de bombeiros, né, para poder apagar fogo. Depois que eles começaram a atender outras áreas também, a socorrer em outras áreas. E a gente quer saber o que o bombeiro faz além de apagar fogos, né, incêndios, né? Me diz aí, André, o que essa profissão faz? O que a sua profissão Então, faz? especificamente aqui no nosso estado e no Brasil,
A gente atende várias ocorrências além de incêndio em residência. Fazendo uma lista rápida assim, seria incêndio em residência, incêndio de vegetação, a gente trabalha também. A gente faz resgate em geral de acidentado, né, que seria como se fosse um trabalho de atendimento pré-hospitalar. Acidente de carro, de moto, queda da própria altura, qualquer ferimento, né, qualquer trauma, a gente faz o atendimento e faz o encaminhamento. E nesses próprios acidentes de carro, por exemplo, também tem um atendimento de desencarceramento, que é quando a gente precisa ir para liberar a vítima das ferragens do carro, para que a equipe de atendimento pré-hospitalar possa fazer o atendimento e levar para o hospital. Além disso, a gente faz corte de árvore em caso de emergência, quando uma árvore está para cair em cima de alguma casa, ou se já caiu em cima de alguma casa, a gente faz corte de árvore também. Resgate de animais a gente faz também, bastante, inclusive. Às vezes a gente faz resgate de cobras também, que entram na casa. Aqui no interior tem muito disso. E a gente faz também vários serviços de ponto básico de segurança. A gente vai para festa, às vezes, fazer segurança lá de caso aconteça alguma coisa lá, né? Agora, por exemplo, a gente está trabalhando na divisa do estado para essa questão do coronavírus, né? A gente está trabalhando na divisa do estado, fazendo escala extra lá. A gente faz também busca, resgate. A gente, caso alguém se perca numa mata ou caia de alguma altura, a gente faz salvamento em altura, caso a pessoa precise de algum resgate que envolva altura, ou algum resgate que envolva salvamento aquático também, a pessoa faz. A gente procura também, se for o caso, corpo, né, no caso de afogado. A gente tem uma equipe especializada em mergulho, que faz o curso de especialização e estão preparados para fazer esses mergulhos. Tem equipe especializada em salvamento em altura, que vai trabalhar nessa área de resgate em altura. Então a gente abrange bastante coisa. Muitas pessoas ligam para cá e costumam pedir coisas absurdas assim que acho que o bombeiro faz, e que o bombeiro abraça o mundo às vezes, faz muita coisa. Então tem gente que liga para coisas bem adversas. Mas no geral é isso aí que a gente faz. É bastante coisa, sim. Realmente vocês socorrem todas as áreas, né? Tudo, né? Se você lembra de alguma coisa assim mais absurda que aconteceu, que vocês tiveram que atender? Não, é porque a gente, por exemplo, faz de animal, né? Aí às vezes as pessoas têm dificuldade de entender exatamente qual é o serviço, qual é a emergência. Um corte de árvore, por exemplo, a gente vai fazer um corte de árvore quando a árvore caiu em cima de uma casa, por exemplo, né? Ou ela está, de fato, está para cair em questão de horas. Em questão de alguns momentos ela vai cair. Aí tem gente que acha que só da árvore ter o risco de algum momento na vida ela cair em cima de uma casa, aí chama a gente para fazer esse corte. Só que a gente não faz esse corte, entendeu? Isso aí não seria serviço nosso, porque é um serviço de poda. Aí tem essas confusões às vezes, a questão do que faz e o que a gente não faz. Resgate de animal, por exemplo, se o animal está em perigo, um cachorro ficou preso num barranco, numa pedreira, e não tem como ele sair, a gente vai lá e faz o resgate. Agora, se o cachorro da mulher, sei lá, sumiu, aí a mulher acha que o bombeiro já tem que ir lá e procurar o cachorro dela e fazer algum resgate meio... Mas é mais questão de confusão mesmo. As pessoas às vezes têm confusão do que a gente faz diferenciar, né? Entendi. As pessoas não entendem exatamente o que o bombeiro faz, né? E já acha que é tudo, que vocês são pau para toda a obra, né? Então vão gritar o bombeiro. É mais questão de confusão. Às vezes confunde mesmo, às vezes acha que coisa simples assim, ele tem a necessidade do bombeiro, e coisa que qualquer um poderia fazer, aí chama o bombeiro. Mas é mais questão de confusão mesmo, que a gente faz muita coisa, então as pessoas acabam se confundindo um pouco. É natural. Ah, sim. Não, é normal as pessoas. Vocês estiveram naquele caso, né, do Pico da Bandeira, daquele rapaz que sumiu, né? Vocês que conseguiram encontrá-lo.
o Corpo de Bombeiros? Foi, ele é um caso de um tipo de ocorrência que a gente atende, né? O cara, ele subiu no beco da bandeira e se perdeu lá. Ele se perdeu, ele se afastou dele e se perdeu. Aí a equipe do dia foi acionada, foi até o local e fez as buscas iniciais. E já no dia seguinte foi acionada a equipe que estava de folga, que mora na região, foi acionada a equipe para dar esse apoio. Aí foram lá dar esse apoio, enquanto a equipe mesmo de serviço do dia ficava no quartel para poder fazer os outros atendimentos que não tinha muito a ver com essa busca que a gente fez lá. Aí essa busca durou 3 dias, se não me engano, e teve ajuda de Minas Gerais, né, já que era divisa, ajudou também. Aí teve o helicóptero de Minas Gerais, teve o nosso helicóptero e a equipe de cães também, o K9 nosso aqui ajudou na busca lá. Aí, se não me engano, no 3º ou 4º dia, não lembro, a gente achou ele já com necessidade de atendimento já, mas deu tudo certo. A gente achou ele, fez o atendimento lá e foi encaminhado. Que bom, né? Que bom que deu tudo certo. Vocês também tiveram bastante presença de janeiro, né? Nas enchentes de janeiro, né? Aqui na região. E Espera Feliz também, vocês atenderam lá, né? Socorreram bastante cidade. No estado todo teve essa dificuldade, né, por causa das chuvas, e aqui na nossa região, em Guaçuí, a gente atende, acho que 9 municípios, se não me engano. O quartel fica em Guaçuí, mas a gente atende 9 municípios, né, que são os municípios da redondeza aqui. Dos 9, 8 estavam precisando de atendimento nessa época, então aconteceu a mesma coisa, a equipe de folga é acionada para fazer uma escala extra, para poder fazer esse atendimento nos municípios que necessitavam, que eram pessoas ilhadas na casa, às vezes soterradas, às vezes mais um auxílio mesmo de pessoas que perderam as coisas, a gente ajudava com mantimento, ajudava com arrecadação de mantimento e distribuição, a gente ajudou nessa área assim também nessa época. E aqui a gente atendeu a toda a região, inclusive a gente atendeu até Espera Feliz, se não me engano, que não é nem região nossa aqui, mas eles estavam precisando do apoio nosso lá e o bombeiro de Minas Gerais não tinha acesso, não tinha como chegar na cidade, porque caiu uma barreira. Então a gente foi acionado, a gente tinha que dar esse apoio. A gente trabalhou bastante nessa época também. Não, lembro, foi uma época bem difícil para a região aqui, né? Para o Espírito Santo, Minas Gerais e região aqui foi bastante complicado e os bombeiros tiveram uma participação bem ativa, né? Assim, sem os bombeiros seria muito mais difícil, né? Socorrer as pessoas, atender. Teve casos que eu fiquei sabendo que se vocês não tivessem chegado a tempo para tirar a família da casa, a casa teria desabado em cima da pessoa. Por causa de vocês, eles conseguiram se salvar, né? O pessoal fica muito agradecido, né? Sempre o pessoal fica comovido, porque a pessoa está numa situação de necessidade, ela está se sentindo impotente. Então, quando a gente faz esse serviço, que na verdade é o nosso trabalho, não é nada demais, é só o nosso trabalho, a pessoa sempre fica agradecida, né? Tem esse hábito de ter esse agradecimento. Sim. Mas assim, vocês vão além, assim, tem um trabalho de vocês, mas tem hora que vocês parece que arriscam tanto a vida de vocês, porque vocês querem socorrer a pessoa também, porque vocês têm essa coisa de querer salvar, de querer ver a pessoa bem, né? Porque para ser bombeiro você tem que ter essa sensibilidade, né? Você tem que se colocar no lugar do outro, né? Para poder... Então, isso aí é uma questão importante, porque lá, quando a gente faz o curso, a gente tende a prezar pela vida do próximo, mas a princípio a gente tem que prezar pela nossa, porque se a gente não cuidar da gente, não vai ter condição de prestar um bom serviço. Então, a gente sempre bota isso numa balança, em questão de até que ponto eu vou me arriscar. É questão de custo-benefício, né? Porque não adianta nada eu arriscar numa questão que quase 100% eu vou me machucar, ou me ferir, ou até morrer, se eu não vou ter lucro nenhum em questão de salvamento. Entendeu? É sempre E tudo que a gente treina para diminuir ao máximo essa questão de risco. Existe um risco, por exemplo, um cara fez um rapel e ficou preso numa pedra. A gente tem um treinamento suficiente para chegar lá, montar todo um sistema que vai garantir para a gente descer
e fazer o salvamento dele. Caso contrário, vítima, se a gente ser sem qualquer tipo de segurança ou treinamento, a gente vira mais uma vítima e vai conseguir ajudar em nada. Vai conseguir, inclusive, atrapalhar mais. Então, essa questão de dar as caras, realmente é um serviço muito arriscado. Sempre existe o risco. Mas a gente treina e se preocupa muito em questão de diminuir esse risco ao máximo para a gente conseguir trabalhar. É complicado, né? Você está num caso, né? Tem a vítima e você tem que decidir se você vai se arriscar para salvar. Se você não se arriscar, se você não for, provavelmente a vítima vai morrer ou acontecer alguma coisa bem mais grave, né? Você tem que ter esse discernimento, né? Para poder saber o que fazer, né? É muita pressão, eu acho que é muita pressão para vocês. Então, igual eu falei, a gente trabalha para minimizar o risco, né? A gente minimiza o risco para a gente conseguir fazer o serviço. Entendeu? Sim. Não, é uma profissão que você tem que ter, Natália, que você tem que ter bastante discernimento, né? Então, vamos para a próxima pergunta? Aí no final, gente, eu vou abrir para perguntas de vocês, tá? Eu vou responder. Então, faz pergunta difícil, não. Aqui, os alunos vai. As perguntas, eu vou continuar perguntando, tá? O que se deve ter para se tornar um bombeiro? No caso, assim, como que a pessoa tem que ser? O que ela tem que fazer? Ela tem que ter disciplina, ela tem que ter, né? Eu acredito que tem que ter, né? Coragem. O que mais, assim, precisa? Então, o nosso concurso já é um processo que vai peneirar isso, né? Vai classificar quem tem condição de trabalhar ou não. Por exemplo, se alguém faz uma prova de concurso e passa, muito provavelmente é uma pessoa que se dedicou, que é uma pessoa que estudou, uma pessoa que buscou, uma pessoa que tem condição de aprender com facilidade, ou seja, uma pessoa que se esforçou. A partir do momento que essa pessoa passou nessa prova, até inclusive no teste físico, que também precisa de uma certa disciplina, então são essas pessoas que o bombeiro precisa, né? Essas pessoas que essa capacidade de aprender, essa capacidade de se importar com o próximo, a capacidade de trabalhar bem, né? Buscar fazer um bom serviço. Sim. Entendeu? Que às vezes é importante isso aí, o cara que quer ter foco para fazer um bom serviço, que é basicamente isso. Se você é um cara que presta um bom serviço, você é capaz para exercer essa função que a gente trabalha aqui, entendeu? Sim. E se o cara é um cara que se importa em trabalhar bem, logo ele vai ser um cara que faz curso, que procura saber, que procura conhecer, porque aqui é uma constante isso. A gente não pode parar de buscar conhecimento, a gente tem que sempre praticar, sempre treinar, sempre estudar, sempre atualizar tudo que a gente já sabe. A gente precisa de pessoas assim para trabalhar, pessoas que realmente têm interesse em ser um bom profissional para na hora da ocorrência. Porque o que mais importa aqui, pelo menos para mim, quando eu estou de serviço, é com quem eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com pessoas que têm esse desejo de prestar um bom serviço, porque naturalmente vai ser pessoas que vão querer estudar, vão querer treinar, vão querer aprender mais. A gente aprende muito com o dia a dia, com as ocorrências, com a experiência que a gente tem aqui, questão de manter a frieza, manter a concentração, é uma coisa que a gente aprende no dia a dia e mais ou menos isso que a gente precisa, umas características ideais assim para o bombeiro, questão mais de disciplina mesmo, o cara que se importa em prestar um bom serviço. Sim. O cara que não está muito interessado em prestar um bom serviço, ele não vai prestar para a gente não, porque vai só atrapalhar. Vai, né? É pessoas que têm disciplina e vontade de estudar e aprender e crescer. Aí. Que aí nunca para. Essa profissão. E tem que ter um psicológico muito bom, né? Você tem que estar bem preparado para lidar com diversas situações, né? Diversos atendimentos, né? Então, no curso que a gente faz, é um curso muito puxado. Chega a durar de 9 a 10 meses ou 11, depende do edital, depende do período, mas o puxado que trabalha um pouco nisso na gente. A gente aprende as técnicas de atendimento pré-hospitalar, de combate a incêndio, por exemplo,
que são matérias de prática, né? E quando a gente trabalha, quando a gente pratica essas atividades, a gente sempre tem uma certa pressão na gente no período de curso também. Os instrutores se preocupam em botar essa pressão na gente, justamente para preparar o militar para ter condição de fazer esse atendimento com frieza, né? Querendo ou não, a gente é um atendimento de aspas, humanitário, né? Que a gente trabalha com o ser humano, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a frieza. Igual seria o serviço de médico, por exemplo. O médico tem que ter a frieza para conseguir trabalhar com a pessoa, né? Com a vítima, por exemplo. É o mesmo caso da gente. A gente precisa ter essa frieza para conseguir trabalhar bem. Então, a gente aprende no curso ter essa frieza e também durante o serviço, na experiência que a gente acaba criando essa frieza, essa condição de trabalhar. Né? Aí o cara, porque se o cara tiver muito, se ligar muito sentimentalmente, ele realmente não vai ter condição de trabalhar com um psicológico muito bom. Então tem que ter esse equilíbrio assim. É bom que a pessoa se cuide mentalmente para conseguir trabalhar. Mas isso em qualquer profissão é assim, né? A pessoa precisa ter esse cuidado com a mente, com o corpo, para conseguir trabalhar bem sem perder o juízo. É verdade, né? Mas no caso de vocês, quando, igual você falou, tem uma frieza, uma certa frieza, né? Para você não ver um caso de uma criança, né? Que está no meio das ferragens no acidente de carro, né? Que está lá chorando. Exatamente. Né? Isso é que a gente mais ouve aqui, a questão de a pessoa que se envolve muito com criança, por exemplo. Pessoas que já têm filho, vai numa ocorrência de acidente de carro e encontra uma criança, a pessoa fica comovida. Logo, essa pessoa, quando ela está comovida, não vai conseguir prestar um serviço ideal, não vai conseguir trabalhar bem. Sim. Então, o ideal é que a pessoa chegue lá e consiga manter essa frieza. Apesar dos pesares, né? Apesar dos pesares, ela tem que manter esse foco e essa frieza, porque se ela se comover, ela não vai conseguir prestar um bom serviço, né? Naquele momento. Aqui, eu até falei com a Natália, a profissão de médico, o principal que tem que ter, seus colegas animados. O principal que tem que ter, né, no caso, é o amor, né? Essa profissão, quanto de médicos também, você tem que ter isso como o principal da sua vida, ter um coração que quer ajudar, que está pronto a ajudar o outro ser humano, né? Mas é isso, né? Você falou que tem que ter, né, questão de disciplina, né, persistência, coragem, né, um psicológico saudável. Isso. E vamos para a próxima pergunta. Pode perguntar. Como são as provas do concurso, né, para se tornar um bombeiro militar? Você lembra, assim, da sua época? Em que ano que você fez? Como é que foi a prova? Eu sou do concurso de 2011 e do curso de 2012. E na minha época foi uma prova de conhecimentos de gerais, né, de ensino médio, matemática, português, biologia, química, física, essas matérias assim de ensino médio. E só isso, e depois aprovado nessas provas foi o teste físico. Agora, isso depende muito do edital. O último concurso, por exemplo, foi conhecimento específico de direito e foi português, matemática, foi mais abrangente assim, e redação também. Na minha época não teve redação, isso muda muito, varia muito. Tem que ter um bom ensino médio, né? Você tem que preparar bastante no ensino médio já, para depois você fazer a prova, né? O Kevin. A pessoa ela tem que se preparar no ensino médio. A pessoa que tem um bom ensino médio, ela vai estar preparada para fazer essa prova ou alguma outra prova. Agora, tem que se atentar muito ao edital, porque ela vai ler o edital e vai saber exatamente o que vai ser cobrado e vai estudar algo específico que for cobrado, né? Se for o caso, vai estudar algo específico que for cobrado no edital. Sim. E também ter foco, né? Se algumas coisas do ensino médio não forem cobradas, ela vai ter foco no estudo para poder fazer o concurso, né?
Eu, na época, eu li o edital de ponta a ponta, as matérias que cobravam, né? E fui estudando, peguei como uma lista e fui estudando ela por inteiro, que foi cobrado no edital. Uhum. E o teste físico? Como é que é o teste físico? Como? O teste físico, como é que foi? Como é que é o concurso? Né? Quais que O teste físico, ele... O que você falou? Como que é o concurso de teste físico? O teste físico, ele abrange barra, flexão, abdominal. Isso também vai estar no edital, né? Mas costuma ser sempre a mesma coisa. Barra, flexão, abdominal, tem corrida, subir na corda, natação também. E eu acho que é isso mesmo, só isso aí. São 3 dias 3 dias de prova. São 3 dias de prova. Primeiro dia, barra, flexão, abdominal remador. Segundo dia, eu acho que é corrida e subir, acho que 5 metros de corda. E a questão de homem e mulher é diferente também do que eles cobram lá. Faz essa diferença. E no terceiro dia é a natação. A natação acaba sendo igual mesmo para todo mundo. Para mulher é menos, né? Menos quilômetros, menos. A corrida para elas é diferente e deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A flexão para elas é diferente também e a também. Os homens precisam fazer, acho que 7 barras e as mulheres são barra estática. Normalmente eles cobram barra estática. A Rô está perguntando, a natação é na piscina ou no mar? Então, na minha época foi no mar. Eram 200 metros de natação, 100 metros entrando no mar e 100 metros saindo. E mais uns 20 metros de corrida na areia para chegar na água, né? Difícil, né? Agora, atualmente eu não sei como é que tá. Eu acho que eles fizeram a prova na piscina. Não tenho certeza como é que foi a última prova, não. Vamos para... Como é que foi o preparo? Como é que foi o seu preparo? Teste físico? Os dois, né? No caso, a prova escrita e... Então, quando saiu o edital, eu descobri esse concurso por acaso, na verdade. Eu encontrei um jornal que estava jogado na rua, peguei esse jornal e procurei o edital na internet. Foi como eu descobri esse concurso na época. Eu morava em Vitória. Aqui, infelizmente, no interior, a gente não tem acesso a essa informação de concurso como a gente tem quando a gente mora na capital. Então, eu estava morando em Vitória na época e tive esse contato e consegui achar esse jornal e ter essa informação desse concurso. A partir do momento que eu vi o edital, aí na época, eu fiz... Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Na época, eu fiz um curso online. E quando o curso encerrou, que era um curso bem básico, eu estudei por conta própria mesmo, com o material que eu tinha. Igual eu falei, eu lia no edital, né? O que era cobrado. E fui estudando baseado no que o edital pedia. Aí eu foquei, né? Eu queria muito fazer esse concurso, até então eu não sabia que eu era bombeiro, não conhecia bombeiro, a gente que é do interior, a gente não tem esse conhecimento, mas a partir do momento que eu conheci, eu fiquei bem focado e bem interessado em passar e conseguir. Então eu estudei bastante na época para conseguir fazer a prova. E quando eu fiz a prova e recebi o resultado, eu fiquei para a segunda turma e a segunda turma ainda ia demorar um pouco para ser chamado. E nisso eu precisava preparar o teste físico, né? Manter o teste físico. Então eu fiquei praticamente um ano me preocupando com isso, me preparando, porque enquanto não saiu o edital. Eu poderia até ficar parado, sem treinar, mas aí, de uma hora para outra, saía a prova e eu não estaria preparado. Então eu fiquei treinando e preparando. Eu tinha dificuldade em salvamento aquático. Vem cá, você conversar com nós. E aí, Edmar? Tudo jóia? Ei, gente, é bombeira de mar. É bombeira de mar, fala. Aí
eu tinha dificuldade em natação, então eu treinava bastante no mar para conseguir fazer essa prova de aquático, né? Nas outras eu conseguia desenrolar sem problema, então eu treinava corrida e muita natação na praia para conseguir fazer a prova. A gente fazia tipo um simulado. Essa massa falando demais. Ela ama esse bombeiro. Eu fazia muito simulado da prova, como é que era a prova, né? Para conseguir fazer. Então eu tive ajuda de algumas pessoas que sabia como é que era a prova e tal, e eu praticava bastante lá. E foi isso, aí quando saiu o edital chamando para a prova, eu fui, fiz a prova lá e tive sucesso. Interessante você ter falado que quando a gente está no interior, quando a gente estuda, é criado no interior, a gente acredita que é muito difícil essa profissão bombeiro, se tornar um bombeiro, né? Então a gente nem pensa, nem tem essa opção na nossa lista. Ah, eu quero ser bombeiro, eu vou ser ou advogada, ou médica, ou bombeiro. A gente nem coloca, né? Porque acredita que é muito complicado, que é muito difícil. Mas você está mostrando para a gente agora que não é tão difícil assim. Você ter disciplina, foco, estudar, né? E quando aparecer um concurso, você vai estar preparado, você vai se preparar mais ainda, porque o concurso dá um tempo para você se preparar, né? E você vai se preparar tanto estudando mais, né, as matérias que vão cair, quanto os físicos também, né? Fazendo, né, os exercícios, né? Igual você fez academia, você alguém também contratou para poder te ajudar na natação, porque você tinha mais dificuldade, né? E meteu a cara e conseguiu realizar esse sonho, né? Que a partir do momento que você viu no jornal que iria ter esse concurso, você começou a sonhar com isso, né? Então, você persistiu nesse sonho, mesmo com a dificuldade. Natação no mar era uma dificuldade para você. Uma dificuldade grande para você, quanto para muita gente. Mas você ia lá mesmo na chuva, né? Você estava lá no mar nadando para poder conseguir, né? Então, a diferença de conseguir ou não alguma coisa não está ligado à dificuldade dela em si, porque a gente não pode falar que uma coisa é muito fácil ou muito difícil, né? Só porque, por exemplo, só porque eu consegui alguma coisa ou deixei de conseguir alguma coisa, não é porque aquela coisa é muito difícil ou muito fácil. Está mais ligado à sua capacidade de investir naquilo, né? O seu foco, o seu esforço. Então, não é fácil, realmente não é fácil. Agora, se a pessoa se esforça em qualquer área, aquilo acaba se tornando um pouco mais simples, né? Um pouco mais fácil. Natália aí, que está falando aí, por exemplo, é um exemplo disso. Ela se esforçou muito na época, eu acompanhei ela também, é a mesma coisa. A questão não é ser fácil ou difícil, a questão é estar focado ou não, se esforçar ou não para alguma coisa. A partir do momento que você se esforça, você tem essa vontade, então as coisas que são mais complicadas se tornam mais fáceis. Verdade, né? E o negócio é ter disposição. É você que determina o seu sucesso ou o seu fracasso, né? É só você que determina isso, né? Mais ninguém. Você viu, ela está perguntando sobre a disciplina do militarismo, como é que funciona isso? Acredito que seja, assim, aquela coisa de essa continência, né? A roupa sempre tem que estar... Eu não sei, como é que funciona? Porque tem muitos bombeiros, inclusive nos Estados Unidos, tem muitos bombeiros que são bombeiros civis ou paramilitar, né? Aqui no Brasil, somos bombeiros militares, então a gente carrega essa característica de militar, né? Como se fosse polícia ou exército. Então a gente segue as regras que segue, tem hierarquia, tem disciplina, e a gente trabalha com essa mesma vertente do exército, por exemplo, né? Então tudo que abrange o militarismo a gente faz aqui também, inclusive promoção e soldado, tido com o da polícia ou do exército. A gente segue esse militarismo também. A gente é bombeiro / militar. Somos os dois, no caso. Né? Então, por isso que fala, como a gente falou, né, tem que ter disciplina para poder
querer estar nessa profissão, né? Tem que ter muita disciplina. Então, essa é uma das características que a pessoa tem que ter. Sou uma pessoa disciplinada, que não gosta de seguir ordens, que não gosta de autoridade, eu não acho que o outro, às vezes, tem mais autoridade que você. Nem pense em querer essa carreira, porque vai ser muito difícil você conseguir permanecer, né? Porque você tem que ter muita disciplina. É porque às vezes a pessoa tem que prestar atenção na questão do que realmente ela quer fazer. Se é um tipo de pessoa que não tem interesse nesse tipo de serviço, que vai fazer o concurso ou presta o concurso simplesmente para ter um emprego fixo ou ter algum salário fixo, vai ter esse problema. Ela vai chegar aqui e não vai conseguir lidar com o militarismo, por exemplo, ou com o serviço em si. Se for uma pessoa que não se adapta ao serviço ou ao militarismo, vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade. Ela vai sofrer e vai provavelmente prestar um serviço ruim também. Se o foco dela for só ganhar dinheiro de concurso ou é um trabalho fixo. Se o foco só for esse e ela não for um tipo de pessoa que se dá bem com o militarismo ou com o serviço do bombeiro em si, ela vai ter dificuldade e vai ser ruim para ela, entendeu? Sim. Então tem que prestar atenção nisso. Vou prestar concurso, poxa, eu me adapto com o militarismo, eu me dou bem com o militarismo. Se sim, então tá em casa, porque aqui é assim que funciona, né? Não, é uma coisa que a pessoa tem que pensar muito antes de começar a carreira. A última prova que eu tenho, aí depois você passa a responder as perguntas do pessoal que é o curso, né, do bombeiro. Depois que você passa na prova, como é que é o concurso? Quando você está lá dentro, as disciplinas, está falhando um pouco o seu áudio aqui, mas eu ouvi. Você viu? O curso está falando, né? Como é que funciona o curso? O curso lá, igual eu falei, depende muito do edital. O meu concurso foram 9 meses que saiu no edital de curso. Acabou que meu curso durou 10 meses e meio, se não me engano. Então, extrapolou um pouco que saiu o edital. Estava conversando agora com um aluno, está fazendo o curso atualmente, está paralisado por causa da pandemia, está fazendo o curso. Ele me falou que a previsão era do curso dele, saiu no edital de 11 meses. Então, já passou um pouco do que foi o meu, né? Foi previsto 9 e acabou sendo 10,5. E é nesse período. E nesse período, pelo menos aqui no Espírito Santo, a gente tem uma escola não muito grande, é pequena, então dá para dar o curso para 100 alunos, talvez um pouco mais. Chega a ser, o meu curso foi 119, se não me engano. E são 100 alunos que se dividem em 4 pelotões, em média 30 militar por pelotão, que seriam como se fosse sala, né? Como se fosse uma turma de 30 alunos. E esses 4 pelotões vão passar por todas as matérias que exige lá no bombeiro, né? Que são todos esses serviços que eu falei que a gente presta, a gente faz esses treinamentos e esse aprendizado lá na época do curso. A gente faz corte de árvore, faz salvamento aquático, faz salvamento em altura, resgate veicular, combate a incêndio florestal, combate a incêndio de residência, atendimento pré-hospitalar, salvamento terrestre, busca em estrutura colapsada. A gente faz esse tipo de treinamento, e além disso a gente faz muita matéria teórica também. A gente aprende um pouco de direito, aprende sobre vistoria. O bombeiro trabalha com isso também, né? Questão de vistoria contra incêndio. A gente faz esse tipo de curso também. A gente aprende muitas questões do militarismo também, questão de ordem unida, questão das leis que abrangem o militarismo, que são matérias mais teóricas. A gente aprende sobre comunicação também, sistema de rádio, sistema de comunicação. A gente faz, abrange muitas coisas, né? Muitas áreas. E isso é um período de 9 meses, entre 9 e 10 meses. E nesse período também a gente faz muitos simulados também, que a gente chama de operação. A gente faz uns simulados Mata Atlântica, a gente vai para a Mata Atlântica, a gente fica lá aprendendo um pouco de sobrevivência.
A gente treina um pouco de busca também. A gente faz treinamento no Mangue, por exemplo, para treinar resistência, treinar salvamentos que a gente faz lá. E aí a gente aplica a técnica que a gente aprende durante o curso e aplica um pouco da pressão da realidade, né? O aluno ainda não tem contato com como funciona a realidade, então quando a gente faz as operações no curso, o aluno acaba tendo esse contato mais próximo da ocorrência. Então a gente vai para locais de difícil acesso, locais de difícil sobrevivência e faz treinamentos nesses locais. E aí vai criando essa habilidade, né? Essa capacidade de trabalhar em condições adversas, né? Então é bem puxado. A gente vai para o Mangue, por exemplo, a gente fica 5 dias lá fazendo treinamento e sem condições de se alimentar direito. E é mais a questão da pessoa ter essa resistência, né? Essa disciplina e essa... Como? É um desgaste físico muito grande. Isso, é porque a gente é levado a ficar exausto, né, cansado, e ao mesmo tempo a praticar atividades que a gente aprendeu durante o curso, né? Então entra nesse conflito de você estar sem condição e mesmo assim conseguir fazer o que a gente aprendeu. E automaticamente a gente aprende que o nosso limite é além do que a gente imagina. A gente chega em estado de dificuldade, em estado de exaustão, e mesmo assim a gente consegue cumprir o que foi exigido. Então, a gente acaba aprendendo que o nosso limite vai muito mais além do que a gente imagina. Todo bombeiro passa por isso no curso, no período de curso, que é aprender as técnicas práticas, aprender as questões teóricas, e a gente faz algumas operações também para aplicar essas técnicas que a gente aprende em situações diversas, né? Situações que exigem mais da gente, do nosso condicionamento físico e principalmente psicológico também. Então a gente aplica nisso. E além disso também tem os estágios. Estágios são alguns dias de estágio que a gente vai para a companhia, como aluno mesmo, e sai para a ocorrência junto com a equipe de serviço, e a gente aprende na prática, né? Sim, é porque vocês têm que se preparar para tudo, né? Vocês, em diversas situações no trabalho de vocês têm que estar muito bem preparados, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Para saber lidar com todo tipo de situação, né? E passar por todo tipo de situação. A diretora Rita, lá da escola, para ela, para os alunos que entraram, o João isso. Todos os alunos que estão aí assistindo a gente, né? Então vamos lá. Tem pergunta, acho que a Rose fez uma pergunta, perguntando qual é a situação, o atendimento que te emocionou mais. Você lembra? Que você gravou? Então, é difícil dizer, porque, igual eu te falei, a gente se esforça para não se comover não como uma pessoa se comove normalmente, porque se a gente se ligar sentimentalmente às ocorrências, a gente não vai ter condição de trabalhar. O psicológico não aguenta você ter essa ligação sentimental com frequência com as vítimas, no caso. Mas eu já fiz alguns atendimentos e eu não consigo me lembrar de algo que me comoveu mais do que... A gente se comove muito quando a gente perde, né? A gente perde. Normalmente a gente não sabe. A gente faz atendimento, deixa os primeiros atendimentos pré-hospitalar, né? E a gente leva para o pronto-socorro e lá eles têm um atendimento. Normalmente a gente não sabe o que acontece. Mas às vezes sim, e às vezes acontece com a gente. Então, nesses casos assim, a gente acaba se comovendo, que é inevitável, né? Quando a gente perde alguém, porque não tinha condição de ser diferente. Então, são esses momentos, assim, em geral, que a gente fica mais abalado, né? Quando a gente tem contato com parente da vítima, por exemplo, no local, que normalmente a pessoa está desesperada, está precisando de um auxílio, a gente acaba trabalhando como psicólogo também, porque a gente tenta conversar com a pessoa, tenta consolar, né? Então, esses momentos assim são bem complicados também. Além de socorrer, né, a pessoa que está lá no perigo, você também tem que atender, às vezes, o familiar que está ali desesperado.
né? E querendo uma resposta, querendo uma ajuda, né? Então, realmente, Isso. você tem várias funções também, né? Como Que a gente também no curso, a gente faz, tem treinamento também, assim, um pouco superficial, e depois a gente pode fazer tipo de especialização de tentante, né? Pessoa que está tentativa de suicídio. Então a gente acaba tendo esse treinamento também de uma conversa, um trabalho um pouco psicológico, né? Uma conversa para poder orientar e acalmar e tudo mais. Então a gente acaba tendo um pouco disso também. Sim. Não, tem que aprender tudo, né? Para entender dessa forma. A Joana está perguntando se algum curso você pensou em desistir, um percurso, né? Até depois do curso também, né? Na profissão. Então, durante o curso, a gente questiona muito se a gente é capaz, se a gente tem condição de terminar. A gente se questiona muito, porque o nosso psicológico vai no limite, e quando a gente está no limite, passa muita coisa pela nossa cabeça que a gente não consegue filtrar bem. Então, coisa que bate na sua cabeça, quando você está com a cabeça muito boa, você leva aquilo a sério, e às vezes são coisas que não é verdade, que é esse pensamento, por exemplo. Será que eu sou bom mesmo? Será que eu sei fazer isso? Será que eu sou bom o suficiente? E a gente é bom o suficiente. A questão é a disciplina, a questão é se prontificar a fazer. A questão é você treinar e ter interesse em fazer isso. E saber lidar com esses questionamentos, se você é capaz ou não. Então, algumas vezes aconteceu com certeza, principalmente quando a gente não conseguia algum sucesso em alguma avaliação, alguma prova, algo do tipo, a gente ficava se questionando se a gente era capaz, se a gente tinha condição de terminar. Mas se tratava mesmo de mais disciplina e mais treinamento para conseguir cumprir aquela atividade exigida, né? Então, pensei sim, algumas vezes, mas para mim era a minha vontade de me formar e de terminar esse curso, além de ser algo que eu passei a amar, é algo também que eu necessitava na época, porque eu estava sem emprego e era algo interessante eu ter esse concurso, então era o que eu tinha. Então, apesar de eu me sentir às vezes incapaz, desistir de fato nunca passou pela minha cabeça, não. Assim, abandonar de vez, eu nunca tive essa opção, porque não era o que eu queria terminar. Então, apesar de eu sentir dificuldade em muitos casos, eu nunca pensei em desistir, não. Mesmo que fosse a carga mais pesada. Porque você, pelo que você falou, você tinha sempre a visão do que você ia conquistar, né? Que é conseguir se tornar um bombeiro. Quando você focou naquilo, né? Não, eu vou, mesmo com as dificuldades, eu vou conseguir, eu vou seguir em frente para conquistar o que eu quero, né? Tanto quero, né? Que essa bombeira você conseguiu, né? Você já passou o obstáculo que teve, né? E conseguiu chegar onde você queria, né? Que é ter essa profissão. Agora é cabo, né? Você primeiro começa a ser soldado, né? Depois só vai subir de patente. A gente é um soldado, a gente forma e vira soldado, e o período, mais ou menos, é uns 5 anos de soldado para você ter condição de fazer antigamente tinha um curso, hoje não tem mais não, hoje é curso só para sargento, mas para você competir pela vaga para cabo, né? Aí 5 anos, costuma ser 6, você compete, você tem condição de competir pela vaga de cabo. E depois mais 5 para você competir pela vaga de sargento. Promoção. Parabéns, né? É muito bom conversar com você, André. Mesmo sem mas eu acredito que o principal é né, que chegou aí, como que é a profissão de bombeiro, né, uma profissão tão rara, né, salvar vidas, é de admirar.
Acredito que o pessoal conseguiu direitinho. E Se alguém obrigada. Se alguém tem interesse em saber mais e conhecer mais, não tem problema não, pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, que eu posso tirar dúvidas se alguém tiver realmente interesse dos seus alunos, né? Se alguém tiver realmente interesse em saber mais e conhecer mais aqui dentro, quiser fazer uma visita aqui pra gente também, a gente pode acompanhar a pessoa para mostrar todos os equipamentos, todas as viaturas que a gente usa aqui. A gente bate um papo aqui para orientar e motivar, né? Se tiver algum interesse, estou à disposição. Sim, não. Quando voltar a ter aula presencial, com certeza eu vou marcar uma visita aí com meus alunos. Também, outro professor que queira marcar uma visita, é só entrar em contato com o Corpo de Bombeiros para poder visitar. Para mostrar que essa profissão é acessível. Se você quiser, né? Se você desejar se tornar um bombeiro, não é difícil. E é só ter foco, né? Ter disciplina, persistência, muito amor e Deus, né? Sempre colocar, e sempre que eu falo, a gente conversei com a Natália, a gente conversou que Deus tem que estar à frente de tudo. Porque com certeza sem Deus você não conseguiria estar onde está agora, né, André? Né? Deus é a fonte de tudo para conseguir ir até o fim. Com certeza, com certeza. Então é isso, obrigado, gente, pela participação de todos. E igual o André falou, se vocês tiverem alguma dúvida, mais dúvidas, né, perguntas, podem entrar em contato com ele pelo Instagram dele. E também, se vocês quiserem participar algum dia, algum profissional que seja assistindo a gente quiser participar, entre em contato comigo que a gente pode ter uma conversa. Querer ajudar esse projeto que visa orientar os jovens nessa caminhada, né? Os jovens também adultos, né? Que têm sonhos, é para mostrar que sonhos são realizáveis. Você consegue realizar seus sonhos, só você desistir, focar no que você quer, né? Então é isso, gente. Um abraço a todo mundo. Tchau para todo mundo que está assistindo a gente. Né? Um beijo todo mundo aí. Os nossos amigos também que estão aí, né? Lá de Vitória, o Lenildo, né? O Luiz Alberto que entrou aí. A Letícia aí. Beijo, Letícia. A Letícia vai estar com a gente logo, logo, né? Minha nutricionista, ela. Tchau, hein? Tchau. Um beijo. E semana que vem, provavelmente, eu vou ver uma profissional para poder falar com a gente, né? E eu vou anunciar lá no Instagram do projeto, tá? Fiquem atentos, participem com a gente. Tá, Tamires, a aluna Tamires. Beijo. Tchau. Tchau, gente.